Boa tarde a todos. A vez do número legal, iniciamos sobre a proteção de Deus, a 77ª sessão ordinária do terceiro ano legislativo da 18ª legislatura. Submete em discussão a sessão anterior. Não havendo ratificação, declara aprovada. Convido o vereador João Ferramoncini que faça a leitura do versículo bíblico. Como é feliz quem teme o Senhor, quem anda em seus caminhos. Salmo 128, 1. Senhores vereadores, foi protocolado no dia 13 de 11 de 2015 a representação subscrita pelo senhor Sérgio Antônio Perón contra o vereador Josimar dos Santos Lima. Assim sendo, com fundamento no artigo 5º, inciso 2, do Decreto de Lei do 201 de 67, solicita ao senhor secretário que faça a leitura na íntegra da representação, bem como o material do expediente. Tudo isso aqui. A mesa diretora da Câmara de Vereadores de Jaraguá do Sul, Estado de Santa Catarina. Senhora vereadora Natália Lúcia Petri, presidente. Sérgio Antônio Perón, brasileiro, casado, portador da carteira de identidade número 4.930.449.6, do título de eleitor número 303-046-909/57, inscrito no CPF sob o número 001-925-418-03, residente domiciliado à rua Reinaldo Rau, número 170, apartamento 01, CEP 89-251-600, de Jaraguá do Sul, vem à presença de Vossa Excelência a apresentar representação contra o vereador Josimar dos Santos de Lima, filiado ao PSDC e com assento nesta Casa, embasado no regimento interno desta Casa de Leis e com fulcro na subseção 4 da comissão processante, no seu artigo 123, que diz, artigo 123, as comissões processantes serão constituídas na forma prevista da legislação federal, aplicável com as seguintes finalidades. 2. Apurar faltas ético-parlamentares dos vereadores. E cumprindo o Decreto-Lei número 201, de 27 de fevereiro de 1967, no seu artigo 5º, itens 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, bem como o artigo 7º, itens 1 e 3, requeiro a tomada de providências com base em documentos acostados, anexos 1, 2 e 3, sobre o que narro a seguir. Dos fatos. É do conhecimento e domínio de servidores da Câmara de Vereadores de Jaraguá do Sul, bem como alguns vereadores, se não de todos, que o referido vereador cobrou parte dos estipêndios dos servidores lotados em seu gabinete a título de contribuição partidária, conforme cópias de cheques emitidos por servidora lotada no seu gabinete, anexos 1 e 2. Tal procedimento, além de caracterizar assédio contra os referidos servidores, demonstra em tese que o aludido vereador utiliza-se do cargo em benefício próprio, a oitiva dos referidos servidores, atuais e já demitidos, período de janeiro de 2013 até 12 de novembro de 2015, do gabinete do vereador em tela, torna-se indispensável para o esclarecimento dos fatos. O mesmo vereador, supostamente,
teria se utilizado dos mesmos servidores para que servissem de avalistas em aquisições e ou transações comerciais e bancárias, escondendo que é o verdadeiro titular da atividade ou do bem adquirido, o que, em tese, caracterizaria, no mínimo, sonegação fiscal, atitude confrontante de quem se espera o cumprimento e o zelo pelo cumprimento da lei. Depoimentos a termo dos envolvidos são fundamentais, inclusive com solicitação de informações e documentos junto à 15ª Ciretran, sobre veículos em nome de terceiros, servidores atuais ou demitidos do gabinete do referido vereador, período 2013 a 2016. Bem como requer do aludido edil a representação de contrato de locação inicial e modificações existentes de panificadora de sua propriedade localizada nas proximidades do terminal urbano. Tais comportamentos, se verdadeiros, são fraturas expostas contra o decoro parlamentar e as providências estão legitimadas conforme previsões nos diplomas legais citados. A verdade dos fatos deve aparecer de modo cristalino, sob pena de causar mácula indelével no poder legislativo. Sua missão é, entre outras, a estrita fiscalização do cumprimento da lei. Nestes termos, pede deferimento Sérgio Antônio Peron. Anexos folha 1 é uma cópia de cheque no valor de R$ 500 do Banco Bradesco, datado de 21 de março de 2014, emitente Josiane Vivan. Na folha 2, cópia de cheque no valor de R$ 3.000 do Banco Bradesco, datado de 27 de maio de 2014, datado de 27 de maio de 2014, a emitente é Josiane Vivan. Na folha 3, certidão de quitação eleitoral. Os documentos acostados, eu tenho as cópias, todos eles aqui. Agradeço aos munícipes aqui presentes que prestigiam nossos trabalhos, bem como aqueles que nos assistem pela TV e internet. Está aberta a ordem do dia. Vereador Eugênio Jurasek. Senhor presidente, senhores vereadores, imprensa que nos assiste. Eu fui procurado por alguns moradores, justamente alguns empresários que moram em Jaraguá e que vão até, passando em Jaraguazinho, tem duas curvas que vai para o Rio dos Cedros. E a gente sabe que aquelas duas curvas sempre foi problema em todas as gestões. E eu conversei com oEderaldo e fui procurado numa reunião para a gente fazer uma parceria com a comunidade, os empresários se prontificaram, a prefeitura fazer a base e ajudar com o custo, para a gente concretar aquelas duas curvas tão importantes de Jaraguazinho, porque com essa chuvarada a gente sabe que está difícil para todo mundo, a gente sabe que o Pontilhões foi mandado embora, então nós vamos montar uma comissão de trabalho, já tem alguns elementos que vão ajudar, e a gente vai fazer uma parceria para que essas pessoas consigam subir até o Rio dos Cedros com carro pequeno, carro grande. Então esses empresários e alguns moradores vão ajudar-nos a comprar o concreto, a gente concretar aquelas duas tão importantes curvas, que ele já foi lá para o Rio dos Cedros, depois da segunda água, da primeira água, vocês sabem que aquela curva não sobe, tem dias. Então, vamos começar o trabalho, talvez em janeiro, para que a gente converse, para que a gente consiga essas pessoas chegar até, sabemos que tem muitos jaraguenses que sobem para o Rio dos Cedros, e não só ônibus que desce, ônibus da Malve que desce e sobe, trazendo funcionários na nossa grande empresa que é a Malve. Então, esse não é só para o turismo, mas sim para as pessoas que vêm trabalhar até na Malve. Então, obrigado pela presença de todos e vamos trabalhar.
Solicito ao secretário que faça a leitura do requerimento. Expediente. Reunião ordinária do dia 17 de novembro de 2015, mensagens recebidas do Executivo. A mensagem número 127, 128, 129, 130, 132 e 133, que encaminham projeto de lei. Os projetos de lei são o projeto número 177, 178, 179, 180, 182 e 183. Todas essas mensagens que autorizam a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente. A mensagem número 131 encaminha projeto de lei número 181/2015, altera dispositivos da lei municipal número 5.199/2009, que trata do auxílio refeição. Ofícios enviados: o ofício número 179/2015 para Dieter Jansen encaminha projeto de leis aprovados. O número 180/2015 para Dieter Jansen encaminha indicações. Matéria do Legislativo: indicações do vereador Eugênio José Jurasek, a indicação número 522/2015, providenciar o preenchimento das cabeceiras de ponte localizado na rua Lino Piazeira, próximo ao Parque Infantil, bairro Santo Antônio. Indicação número 523/2015, do vereador Eugênio José Jurasek, providenciar a limpeza de Ribeirão, localizado junto à rua Lino Piazeira, bairro Santo Antônio. Da vereadora Natália Lúcia Petri, a indicação número 524/2015, determinar a avaliação para possível alteração da Lei 22.396 de 96, que fixa critérios para participação em órgãos de deliberação coletiva, conforme minuta anexa. Indicação número 525/2015, providenciar o patrulhamento e a macadamização na rua Estermenel, no bairro Barra do Rio Molha. Do vereador Pedro Anacleto Garcia, a indicação número 526/2015, realizar os trabalhos de abertura da rua 1434, sem nome, a fim de fazer a ligação com a rua Alfredo Emílio Ernesto Beckendorf, bairro Santo Antônio. Requerimentos da vereadora Natália Lúcia Petri, o requerimento número 36/2015, requer que sejam convidados para participar de sessão plenária no dia 19/11/2016, o excelentíssimo senhor doutor Sérgio Eduardo Cardoso, juiz federal da primeira Vara Federal de Jaraguá do Sul e atual diretor do Foro, juntamente com o excelentíssimo senhor doutor Emerson Gazda, juiz federal da segunda Vara Federal de Jaraguá do Sul, a fim de explanarem sobre as atividades, dificuldades e projetos relativos ao Poder Judiciário local. O vereador Pedro Anacleto Garcia, o requerimento número 37/2015, Pedro Anacleto Garcia, vereador com assento nesta Casa de Leis, vem à presença de Vossa Excelência a requerer, nos termos do artigo 12, inciso 3º da Lei Orgânica Municipal, bem como do artigo 132 do Regimento Interno, pedido de licença para tratar de interesses particulares por 30 dias, a iniciar-se no dia 19 de novembro de 2015. Está aberto a ordem do dia. Vereador Pedro Garcia. Senhor presidente, senhores vereadores, imprensa, comunidade que participa da sessão conosco. Senhor presidente, eu peço que seja colocado em votação nessa sessão o requerimento 36, que foi lido agora, que é a vinda do juiz federal aqui nesta casa, também o requerimento 37, que depois vou explicar sobre a licença por 30 dias, e também a indicação 526 de 2015. Está deferido vosso pedido, nobre vereador. Obrigado.
Continua a ordem do dia. Informo que as matérias constantes da ordem do dia, analisadas pelas comissões permanentes, receberam pareceres favoráveis. Solicito aos senhores vereadores que registrem suas presenças. Temos em discussão e votação as seguintes matérias. Representação, denúncia. Com fundamento no artigo 5º, inciso 2, do Decreto de Lei número 201 de 1967, consulto sobre os recebimentos ou não da representação de denúncia, que será verificada pelo voto da maioria dos senhores vereadores presentes. O vereador denunciado, Josimar dos Santos Lima, está impedido de votar. Desta forma, convido o vereador Celestino Klinkowski para que o mesmo nos termos da lei participe da votação. Convido o vereador Celestino Klinkowski e Josimar de Lima, vai até a plateia. Portanto, os vereadores que foram pelo recebimento da representação, votem sim. E os que foram pelo não recebimento da representação, votem não. Solicito os demais companheiros vereadores que votem. Tá, aberto. Oiga. Declaro o não recebida a denúncia por 5 votos não e 4 sim. Nesse caso, ela será arquivada. Neste caso, será arquivado na Câmara de Vereadores. Isso, olha, daí o senhor segue, pula aqui, pula aqui, vai continuar aqui a votação. Convido o vereador Josimar de Lima, que participa da reunião. E o nobre vereador Celestino pode se retirar. Em seguida, temos o projeto de lei 169/2015, votação única. Solicito ao secretário que faça a leitura. Projeto de lei número 169/2015, votação única. Autor executivo, dispõe sobre o Sistema Municipal de Cultura de Jaraguá do Sul e dá outras providências. Está em discussão o projeto. Em votação. Projeto de lei número 169/2015, na sua votação única, aprovada por 8 votos favoráveis.
Projeto de lei número 172/2015, votação única. Solicito ao secretário que faça a leitura. Projeto de lei número 172/2015, votação única, autor executivo, autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente, aprovado pela Lei Municipal número 6.977/2014 e alterações posteriores da outras providências. São 173 mil no orçamento das Secretarias de Administração e Educação para atender despesas com publicações legais e com a concessão de bolsa estágio para os alunos do ensino superior. Está em discussão o projeto. Em votação. Projeto de lei número 172/2015, aprovado por 8 votos favoráveis. Projeto de lei número 171/2015, na sua segunda votação. Solicito ao secretário que faça a leitura. Projeto de lei número 171/2015, autor Jefferson Luiz de Oliveira, denomina a servidão 372, Valdino Zangelini. Está em discussão o projeto. Em votação. Projeto de lei 171/2015, aprovado por 8 votos favoráveis. Em seguida, temos o requerimento número 36/2015. Solicito ao secretário que faça a leitura. Requerimento número 36/2015, convida para participar de sessão excelentíssimos senhores juízes federais Sérgio Eduardo Cardoso e Emerson Gaza. Autor do requerimento é a vereadora Natália Lúcia Petri. Está em discussão o requerimento. Em votação. Requerimento aprovado por 8 votos, 36/2015. Em seguida, temos o requerimento 37/2015. Solicito ao secretário que faça a leitura. Requerimento número 37/2015, referente pedido de licença do vereador Pedro Anacleto Garcia. Está em discussão o pedido. Vereador Pedro Garcia. Senhor presidente, senhores vereadores, só quero comunicar a todos os senhores que eu vou pegar uma licença de 30 dias sem remuneração, isso para dar oportunidade para um suplente também assumir aqui na Câmara de Vereadores. O suplente que vai assumir é o senhor Norberto, ele fez 733 votos, eu acho que também merece dar essa oportunidade para ele. Como está chegando no final do ano, nós éramos até para fazer início do mês de novembro, ele estava arrumando a documentação, e agora, a partir de quinta-feira, ele vai estar aqui com os senhores vereadores. Por isso, peço também o voto favorável. Obrigado. Está em discussão o requerimento. Em votação. Requerimento aprovado por 8 votos favoráveis. Em seguida, temos as indicações conjuntas. Solicito ao secretário que faça a leitura. Indicação número 521/2015, referente faixa de pedestres elevada, vereador Arlindo Rincos. Indicação número 526/2015, referente à abertura de rua, vereador Pedro Anacleto Garcia. Está em discussão as indicações. Vereador Pedro Garcia. Senhor presidente, senhores vereadores, vou aproveitar a oportunidade que também hoje está o nosso secretário aqui de obras. A abertura dessa rua que a gente está pedindo é aquela passagem, aquela rua que tem no loteamento Harmonia, ela só tem um número.
1434, para ligar com a rua Alfredo Emílio Beckendorf, aquela rua que vem após a ponte de Nereu. Esse trabalho nós já solicitamos, já está sendo feito, mas como agora há poucos dias, nova enchente, cada vez que o rio aumenta 1 metro, 1,5 metro, 2 metros, fica lá todas aquelas famílias sem acesso, ficam ilhados. Então isso se faz necessário e urgente, por isso que nós entramos com a indicação para reforçar um pouco mais a urgência da abertura dessa rua, para que aquelas famílias não sofram mais em épocas de enchente e ficar lá ilhadas, como aconteceu agora há poucos dias atrás. Esse ano já foram 2, 3 vezes, o ano passado também, e se acontece alguma coisa de emergência, eles estão ilhados, e que hoje em dia, com todos os equipamentos que nós temos, já não se comporta mais ocorrer sem a abertura dessa rua. Então eu peço o voto favorável. Obrigado. Continua em discussão as indicações. Vereador Arlindo Rincos. Senhor presidente, vereadores, aos munícipes, boa tarde. Com relação à indicação número 521, implantação de uma faixa elevada na Francisco Greter, Braço Ribeirão Cavalo, isso é um pedido dos moradores devido à alta velocidade que se aplica naquela via, e naquela via também está sendo construído, acreditamos, em fevereiro do ano que vem já tem as crianças estudando naquela CENEI, por isso os moradores estão pedindo uma faixa elevada e esperamos que quando inicia no ano que vem, em fevereiro, as aulas naquele CENEI, também podemos ter esta faixa elevada para evitar algum acidente com aquelas crianças que lá irão estudar. Então, por isso, eu peço o voto favorável. Continua em discussão as indicações. Em votação. Aprovada as indicações conjuntas por 8 votos favoráveis. Convido para fazer parte da mesa o secretário Ideraldo Colli e o funcionário Márcio Bila. Tanto faz. Valeu. Quem vai usar primeiro? Tu? Tu vai usar primeiro ou ele? Nesse instante, passa a palavra ao secretário de Obras, Ideraldo Colli. Senhor presidente, senhores vereadores, munícipes e imprensa que nos acompanha, boa tarde. Obrigado, vereador, pelo convite do vereador JJ. Gostaria, senhor presidente, que o Márcio mostrasse o que nós fizemos nesse tempo que nós estamos lá. Nesse instante, passa a palavra ao funcionário Márcio. Boa tarde a todos. Irei fazer a leitura das obras e serviços executados pela Secretaria de Obras e Serviços Públicos no período de 2013 a 2015, a 31 de outubro de 2015. Na área de pavimentação, foram pavimentadas 89 ruas, entre pavimentações novas e recapeamentos, totalizando uma extensão de 34,08 quilômetros e um investimento com recursos próprios de R$ 28.940.263,26 centavos. Sendo que dessas 89 ruas, 78 ruas são pavimentações novas, totalizando 25,75 quilômetros, e um valor investido de R$ 24.179.000. Recapeamento de 11 ruas, com extensão de 8,33 quilômetros, totalizando R$ 4.760.000. Manutenção de ruas pavimentadas. Foram recuperados 155.709,33 metros quadrados de pavimentação, com lajotas e ou paralelepípedos, em 611 ruas,
Valor investido, recursos próprios, R$ 914.775,28 centavos. Foram utilizados 7.262,61 toneladas de massa asfáltica, CBUQ, e 1.120 sacos de asfalto frio para a recuperação da pavimentação asfáltica em 1.418 ruas. Valor investido com recursos próprios, R$ 1.112.576,84 centavos. Fabricação de tubos. Foram produzidos nesse período 41.007 tubos de diâmetros 30, 40, 60, 80, 1 metro e 1,5 metro. Foram colocados 41.784 tubos, totalizando 41,78 quilômetros de tubulação. Valor do investimento com recursos próprios, R$ 2.770.000. Desse total de tubos, 565 de 1,20 metro, 525 de 1,5 metro e 57 de 2 metros foram adquiridos e os demais a fabricação é própria. Colocação de galerias. Foram colocadas 85 metros de galerias, 3 por 2, 38 metros de galerias, 2 por 1,5 e 15 metros de galerias, 5 por 2, totalizando 138 metros de galerias. Valor do investimento, R$ 345.000, com recursos próprios. Pontes e pontilhões. Total de 67 pontes e pontilhões entre recuperados, construídos e reconstruídos, com valor investido de aproximadamente R$ 1.300.000, com recursos próprios. Ampliação da frota. Total de veículos, entre veículos, caminhões e máquinas, foram adquiridos 19. Valor total investido, R$ 2.719.600, com recursos do Provias. Essas foram as obras e serviços executados. Agora, as obras em andamento. Pavimentação da JGS 481, Guerra Gumps, no Garibaldi, a considerar a Rua do Oipim. Extensão 1.650 metros. Custo R$ 1.122.000, em fase de licitação. Recursos provenientes do BADESC. JGS 453, acesso a Quieseta Alpina, no bairro Boa Vista, em concreto, extensão 957,17 metros, custo estimado R$ 1.025.000, recursos do convênio do Ministério do Turismo e Pavimentação e recursos próprios, também em fase de licitação. Rua 1350, Benildo Zanin, no Centenário, acesso ao viaduto de Schroeder, com asfalto, pavimentação e drenagem, extensão de 268,85 metros, recursos convênio BADESC. Rua também em licitação. E temos, são 8 ruas do programa Nosso Asfalto, que estão aprovadas, mas por falta de dotação orçamentária, no momento, não serão executadas. Né? Seriam as ruas 971 Manuel Vieira, na Barra do Rio Cero, 564 Henrique Reichel, na Barra do Rio Cero, 867 Paulo Pacucelski, no Chico de Paula, 815 Das Flores, na Tifa Martins, 869 Francisco da Luz, na Tifa Martins, 634 Leopoldo Pedro da Silva, na Tifa Martins, 774 Manuel Pereira de Souza, Tifa Martins, e 730 Otaviano Tice, Nereu Ramos. Pontes. Na Tifa Lenner está sendo feita a substituição do ponte de madeira por ponte de concreto, com extensão de 12 metros e largura de 4 metros. A ponte antiga foi reformada e está sendo utilizada como passagem provisória. A ponte Raul Amizade, que está em fase final de conclusão, está sendo feito o acesso com galerias de asfalto. E no momento também estamos fazendo a remoção de barreira na JGS 010, Valdemar Grumso, Ribeirão Manso, essa está sendo removida. Seriam essas as atividades. Palavra, vereador Jefferson. Obrigado, Márcio. Obrigado, Geraldo, pela presença aí, poder contribuir com algumas informações que a gente possa estar atualizado, até pela cobrança que a comunidade tem. A minha preocupação maior, secretário, no pedido da presença do senhor aqui é o seguinte: todos os vereadores vêm cobrando a situação das estradas, a macadamização, o patrulhamento, até tu pode botar foto agora, Zapel.
cobrança é muito grande da comunidade. A gente sabe da dificuldade financeira que hoje tem a Secretaria de Obras, né? A gente sabe que com essa chuva de 40 dias estragou todas as ruas que não estão asfaltadas ou de algum tipo de concreto ou lajota e que tem que ser arrumada. E vocês têm que ter um cronograma de conserto dessas ruas, né? Porque a gente sabe que não pode fazer num dia só, numa semana. Mas nós temos que dar uma previsão para os moradores, porque tem ruas, bairros que não têm acesso, né? A gente sabe que teve empresas de ônibus parando de ir e gente ficando sem ir para o serviço. De que forma será tratado esse assunto dentro da administração? A falta de dinheiro, os problemas que as estradas estão tendo hoje e o tempo médio para que se dê uma notícia para os moradores que vêm cobrar dos vereadores aqui. Isso seria a minha pergunta. Obrigado. Obrigado, vereador. Vereador, esse tempo realmente tem nos atrapalhado bastante e deu 2 dias de sol e agora voltou a chover novamente. E lógico, essa falta de dinheiro não seria só Jaraguá do Sul, é o Brasil todo, né? E a gente tem uma dificuldade em fazer manutenção. E hoje, segunda-feira a gente começou, a chuva voltou de novo, e sabe que hoje tu bota a patrola na rua com chuva, isso vira uma lama só. Nós não temos hoje também um macadame bom, as 2 sabreiras que nós temos ali, né? Mas na medida possível, hoje tive subir a serrinha do Jaraguazinho, realmente está precária. Estive ali em Ribeirão Grande também, está complicada a coisa, mas nós vamos, assim que der um tempo bom, uns 2 dias de sol precisa pelo menos, para a gente poder botar essa casa em ordem. Porque são 42 dias de chuva e foi complicado, e até agora não parou, né? E essa garota tem me atrapalhado bastante. Que foi pedido um valor aqui da Câmara, secretário Geraldo, em torno de 350 mil. Até, meu questionamento não foi quanto aos 350, aqui de repente poderia ter mais dinheiro para que se resolva realmente o problema e os vereadores parem de ser tão cobrados, né, dentro de sua comunidade. Então, deixei a foto ali daquela van, que vários dias já a gente veio cobrando, tá? E não foi feito. Falaram que iam fazer, não foi feito, e hoje de manhã caiu uma van escolar ali no buraco. Então, são uns detalhezinhos que poderia ser dado uma atenção, por isso que eu pedi a presença do secretário aqui. Obrigado. Mas amanhã nós vamos lá, contigo lá para nós dar uma olhada perto, tá bom? Vereador Jair Pedri. Obrigado, presidente. Primeiro eu gostaria de saber, secretário, acho que numa sessão aqui, há uns meses atrás, foi pedido 50 mil para as pranchas. Em que situação se encontra esta compra de pranchas, principalmente para as pontes do interior, dinheiro repassado aqui da Câmara, por intermédio do senhor presidente Ademar Vinta? Segundo questionamento que eu faço, que foi colocado conforme o demonstrativo, 41.784 metros, ou melhor, 41 quilômetros de tubulação, que corresponde a 41.780 metros de tubulação. Eu gostaria, e o senhor não precisa me responder isso agora, porque imagino que o senhor não esteja preparado para isso, mas que o senhor possa trazer via gabinete, aonde esses 41 quilômetros de ruas colocadas nessa tubulação todas. Se tem 41 quilômetros, o senhor deve ter certamente as ruas que foram colocados esses 41 quilômetros de tubulação. E por último, me chama a atenção nesse material, que onde fala de asfalto, onde fala no quadrado de recursos próprios, já na segunda folha, diz que o acesso da ponte do Curtume, feito com recursos próprios, numa extensão de 100 metros, custou R$901 mil. Um pouco acima, em algumas linhas para cima, nós temos no loteamento Harmonia, por exemplo, que foi 900 metros de extensão,
e custou 670, um valor, um número muito maior de metros com um número muito menor de reais. Então, o que se deve isso? O que se explica isso? Não sou engenheiro, né? Não vou responder pela parte técnica, né? Em relação à ponte do Curtume, a extensão é menor, ela é bem mais curta, e lá foi colocada uma imensidão de galerias, né? Então, por isso tornou-se um custo tão alto em relação às outras ruas que, sabidamente, o custo é bem menor. Então, ali na galeria, não sei se mais de 100 galerias que foi colocar naquele trecho lá, né? Ali do lado de cá, né? Então, mas aí teria que trazer um engenheiro, fazer uma explicação técnica do valor mais alto em relação às outras ruas que tem uma metragem maior. Mas uma das explicações que eu posso adiantar é sobre galerias que foram colocadas ali. Bastante galerias. Né? Em relação ao trilhos e trechos já foram adquiridos, né? E já está com o pessoal, a equipe de pontes da Prefeitura de Jaraguá do Sul, para eles, conforme conseguirem, a equipe é pequena também, as condições são precárias muitas vezes, né? E também existem outras atividades a serem feitas, devem estar colocando durante esse final do ano agora, começo de janeiro, e providenciando essas trocas aí necessárias. Ô, vereador, eu só não respondi porque essa licitação da ponte do Curtume já tinha sido feito antes de eu entrar lá. Então eles estavam mais por dentro do assunto. Vereador Arlindo Rincos. Senhor secretário, boa tarde. Eu agradeço a presença do senhor aqui. Também esse demonstrativo mostra a seriedade e a responsabilidade dos senhores. Eu quero agora comentar um pouquinho, falar um pouquinho, o senhor citou há pouco com relação às saibreiras. Nós temos uma dificuldade bastante imensa. Grande. Nós sabemos da situação das nossas ruas. Eu sou daquele, a pessoa, dito por muitos chato, né, que eu vou lá cobrar sempre que busque, né, a melhoria. Até eu usei a tribuna outro dia nesse sentido, pedindo que realmente desse uma atenção especial a algumas ruas que realmente as pessoas tiveram sérias dificuldades. A pergunta é, nós temos um saibro de péssima qualidade aqui em Jaraguá do Sul, infelizmente. Mas nós temos, sabidamente, foi adquirido já na gestão passada e agora colocado em funcionamento aquela triturador, né? Britador, né? Britador. Eu falo isso, senhor secretário, porque eu estive na cidade de Corupá, senhor secretário, e passei uma situação bem parecida daquela que eu citei aqui, por isso eu, às vezes, peço até desculpa para o senhor aqui, e agora ficou boa a rua, eu quero agradecer então, acho que é importante, a gente tem que criticar, mas tem que elogiar e agradecer também, isso é importante, a responsabilidade nisso. Eu acho, senhor secretário, que nós vimos fazer o funcionamento daquele britador, trabalhar 24 horas e fazer que nem Corupá. Corupá, eu passei algumas ruas lá no final de semana, bati foto, inclusive, em subidas de morro assim, mais íngreme, eles colocavam aquele saibrão, resolvia o problema, não falo em buraco, porque realmente não dá para passar patrola, mas as situações, como eu citei aqui, das pessoas saírem com o pé na lama, com as pessoas usar saco plástico, ou usar um sapato extra para depois pegar o ônibus e vir trabalhar, isso nós merecemos. Uma cidade igual a nós, que sai, que a economia melhor do que muitos outros aí no país. A economia se destaca em vários setores. E nós temos essa situação em Jaraguá. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho se realmente está funcionando aquele britador lá, está funcionando, e por que a gente não consegue colocar um material daquele na rua e passar um rolo em cima, mesmo com chuva? Porque em Corupá eu vi com chuva o pessoal trabalhando. Corupá, realmente eles têm um macadão bem melhor do que o nosso, e o nosso britador, o vereador, ele está funcionando. Ele teve parado uns dias ali porque arrebentou uma correia, mas já foi arrumado. O meu problema maior hoje lá, agora falta pedra para nós moer. Então, eu não posso, minha secretaria, lá explodir as pedras, porque tem que fazer uma licitação, tem que poder fazer. E hoje nós estivemos lá no Poder, semana passada, e essa semana falando com eles lá para eles explodirem aquelas pedras para nós. Então, eu acredito que até segunda-feira ele deve contratar uma empresa para ir lá para detonar essas pedras para nós poder fazer com que o britador funcione. Então,
Então isso é uma dificuldade. E hoje existe em Jaraguá muitos lugares que tem uma estadeira boa, mas infelizmente a prefeitura não pode comprar, né? Isso tem que partir pelo poder. E esse que nós temos lá no funil não é uma academia bom. Muitos acham que é bom, mas não é bom. Vocês estão vendo? A gente coloca, fala um pouquinho e vira aquele lamaçal que tu acabou de falar agora. Secretário, só mais uma, senhor presidente, posso só concluir? Eu vou fazer, em Guaramirim, secretário, existe um material também usado na cidade de Guaramirim, que eles compram, segundo um funcionário da prefeitura de Guaramirim, eu estava conversando com ele, que é morador, o João Pessoa, inclusive, ele falou que existe uma carga lá por R$300, tipo um pedrisco, uma sobra. Então, talvez o custo-benefício para nós, em algumas situações, talvez a gente pudesse comprar umas cargas daquelas situações e espalhar nas nossas ruas, hein? Esse rapaz até falou para mim, mas eu, vereador, eu estive andando nas ruas de Guaramirim, não é falando mal, mas também tem a mesma situação que a nossa. Então, eu acho que para nós resolver hoje ali, se nós conseguir poder detonar aquelas pedras lá, tu pode ter certeza que vai melhorar muito para nós. E hoje eu também, o voo com pessoa que nós passar, nós só temos um, mas agora nós estamos para comprar um, né, se não me engano. Então vamos licitar agora um, então vamos ter dois. Porque nós tínhamos dois, mas um estragou que eu não compensa mais arrumar. Então esse um, hoje a gente usa muito aí para arrumar os buracos da rua e do asfalto. Ô Ederaldo, a solução da prefeitura de Jaraguá é comprar a saibreira do véu, que ali tem macadame para 25, 30 anos e macadame de primeira. Tá? Essa é a solução. E o que acontece? Que ali é tão pertinho do asfalto, 1,5 km, é estrada de chão, nem 1,5 km não é. Então a prefeitura, seja o prefeito que for, tem que comprar a saibreira lá do véu, que hoje pertence a Cubatão. Tá? Praticamente ela está licenciada, tá? Mas a prefeitura tem que comprar, porque ele vende até em condições. Né? Isso seria importante para a prefeitura de Jaraguá. Eu lembro, vereador, que o senhor trouxe eles uma vez para conversar com nós e foi conversado com o prefeito. E foi passado ali para o Codeja para eles analisar isso. Até agora não analisaram, não sei porquê, mas eu lembro que o senhor trouxe eles para conversar com nós e a gente já tivemos lá com o Gilson e várias pessoas lá olhando o local. Realmente o macadame é um dos melhores que tem, é esse ali. Além de ser melhor, ele fica mais no centro das ruas para a gente trabalhar. E hoje tem que pegar macadame aqui do funil e atravessar praticamente do outro lado para descarregar. Às vezes há uma viagem de manhã e uma viagem à tarde. Hoje, com esse horário reduzido, praticamente se faz uma viagem só. Com a palavra, o vereador Eugênio Jurazek. Uma boa tarde, vereador. Antes já tinha conversado contigo, o Gilson também. Sobre os tubos, não estou defendendo ninguém, mas tem ruas que são colocados tubos nos dois lados. E a gente sabe que ali Chico de Paula tem aquela enchente grande, sempre dá aquela enchente, foi colocado aí, não sei, 100 e poucos tubos grandes ali, então hoje existe 2 tubulações ali. Então, a próxima vez que tu vir, tu tem que separar esse tipo de trabalho para a gente ficar mais ciente, do que está fazendo. E o loteamento Miranda lá também, tu sabe, lá, o pessoal sempre pegou enchente lá. Lá foi feita uma obra muito grande. Acho que lá foi botado mais ou menos 220 tubos lá, né? Que foi botado lá. Então, eu até peço desculpa. Senhor presidente, só corrigindo, eu entendo que existe uma dos dois lados, mas eu também não gostaria que essa explicação me fosse apresentada só na próxima vinda do secretário. Eu gostaria que essa semana ainda o senhor encaminhasse para mim. Não, com certeza, vereador, porque nós temos tudo registrado lá. Foi só uma pequena falha de não ter trazido o nome das ruas, mas tem tudo registrado lá. E com certeza amanhã, quarta até quinta-feira, deve estar no teu gabinete aí, tá bom? Eu também tenho te acompanhado, Ederaldo, nas nossas ruas aí. Eu sei que está difícil e o Vitor também, desde que eu entrei nessa casa, eu só favorável a compra do macadame velco ali, que é um dos melhores macadame que a prefeitura já vinha tirando isso ali. A outras gestões, então é perto, e lá onde está se tirando hoje é muito longe, perigoso, os caminhões não andam nem 10 por hora, o custo do combustível com certeza, em 3 anos a gente paga esse investimento ali. Então, em 3 anos paga esse investimento com certeza, porque tem muito macadame novel, e bastante mesmo. Então, a gente sabe, a gente foi visitar, então inclusive
né, a gente tem um monte de foto que a gente foi ver que o pessoal nem tem ponto para atravessar uns velhinhos lá de Garibaldi ainda, porque lá, levou toda a tubulação embora. Tudo. Levou toda a tubulação embora. O Vinta sabe, lá em Macuco Pequeno, Macuco Grande, lá foi muita chuva. Então tem gente lá, o ônibus não está subindo, a gente foi até no final do Macuco, não conseguimos, por quê? Lá caiu barreira também. Que lá dá para ver. Então tem lugares ainda que tem que dar prioridade, entendeu? Eu prefiro que o pessoal saia de casa e que a minha rua na frente da minha casa, ou na frente do outro vizinho, esteja ruim. Porque tem gente que não está conseguindo sair de casa ainda. Por exemplo, o Manso. O Manso está com problema ainda. Então eu sei que está difícil para todo mundo, mas vamos conversar com o prefeito para a gente comprar uma saibreira. Eu também cobrei do britador, né? Porque a gente sabe que, né, tem que, né? Aí fomos ver, você já estava funcionando, você tinha comprado a correia, então parabéns. Obrigado. Sobre o Demanso, vereador, já tem passagem lá para... Muito, já teve passagem lá. Ainda falta tirar muita coisa, mas passagem para cá já tem lá. Vereador Pedro Garcia. Queria só parabenizar o secretário pelo trabalho, inclusive pela organização desse bom relatório, bem esclarecido, isso é muito importante. Eu sei do seu trabalho, porque eu tenho acompanhado o seu dia a dia, de manhã cedo até de noite, e quando ainda avançar mais ainda. Quanto à saibreira, né, eu fui várias vezes visitar aquela de Corupá, após a igreja Santo Antônio, lá realmente é a melhor saibreira que existe na região, inclusive as empresas compram lá para colocar nos loteamentos aí, fica muito bom, mas é lá deles. Mas sempre, anos passados, nós tínhamos aquela saibreira aqui do São Judas, que eu não sei hoje como é que está, que era um macadame preto, só que era muito duro, né? Mas era um macadame bom também. E essa sugestão de uma boa saibreira era importante a gente fazer. Secretário, eu queria dizer para o senhor, ontem eu acompanhei em frente à Gartran, na BR-280, tinha uma empresa contratada pelo DENIT, que estava arrumando uma tubulação ali, bem em frente à Gartran, e eu solicitei para eles que, se for possível, eu sei que é do DENIT, mas bem em frente àquela empresa Marejac, parece que é aqui, depois do posto Marcola, bem onde encosta o ponto de ônibus ali, acho que até foi ligado hoje de manhã para lá, talvez até se a prefeitura mesmo colocasse uma cara de macadâmia. Eles iam tentar fazer, mas se não fazer, quase que o ônibus se encalha. E se for possível, eu não sei, porque é da BR, né? Mas quem sabe, se der para fazer isso aí, por lá, vai uma ou duas caras de macadame, porque o ônibus quase se encalha. Eu vi ainda hoje perto do meio-dia. E também só pedir que, enquanto não dá para tirar macadame, se continua chovendo, solta as patrolas, né? Só patrola andar pelo menos vai amenizando um pouco, né? Porque realmente tem a patrola não chovendo já ajuda bastante, né? Os demais, acho que você vem acompanhando o seu trabalho, acho que está, vocês estão até, eu sei que com a falta de recurso está fazendo milagre. Obrigado. Vereador, a gente passar a patrola, pelo menos tem que dar um dia e meio de sol, porque agora se tu botar com coisa vai complicar mais do que está. Assim que está, né? Vereador João Fiamoncini. Boa tarde, secretário. Só algumas colocações também. Para quem conhece Santo Antônio, lá o loteamento Souza e a Zé Irida Cezino Garcia, lá nós tinha várias ruas que estavam, né, de céu, né, esgoto de céu aberto, e hoje, né, já não tem mais nenhuma rua naquela região lá com esgoto de céu aberto. Foi tudo feito, um trabalho lá de colocação de tubo lá, ficou excelente. Sobre as ruas de concreto, até já para você, acho que até comentei já contigo, tem 3 ruas que os moradores já estão pagando os carnezinhos lá para concretar as ruas, acho que vai ficar em fevereiro ou março, 3 ruas. E aquele do loteamento Corupá também, os 250 mil da emenda do Décio Limas também já está tudo ok, já está empenhado. A única coisa que eu peço para você e para o prefeito, que cumpra o que a gente combinou em relação ao loteamento Souza, tá? Porque o pessoal está cobrando diretamente no Face em relação ao loteamento Souza, que nós temos 4 ruas lá e a situação lá está realmente crítica e precária. Então, as emendas de 250 mil para o loteamento Corupá está ok, e a gente só espera que aquele trabalho do loteamento Souza seja concluído enquanto antes. Só isso mesmo. E eu acho que o trabalho desses 40 dias, a gente também sabe que a culpa também não é da prefeitura, do poder público, mas é da próprio nosso clima mesmo. Mas acho que todo mundo entende essa situação que está hoje a cidade de Jaraguá do Sul, né?
e a gente sabe que quando dá 1 ou 2 dias de neve e as máquinas já estão na rua, já, pelo menos as principais estão sendo feitas, e as laterais, a hora que o tempo dá uma melhoria, também tem que começar a dar uma olhadinha nas laterais, que hoje estão fazendo somente os acessos, né, e faltam as laterais que o pessoal está cobrando diariamente, que daí já faz praticamente 60 dias que não foi feito laterais, porque não, né, no tempo também não deixa, né. Obrigado, secretário. Tá, vereador, quanto concreto lá, provavelmente semana que vem nós deveremos te chamar lá para nós conversar sobre aquelas ruas lá, tá bom? E sobre esse dinheiro que tu arrumou aí, é para subida do Morro do Curupá, que o vereador Jefferson já tinha pedido uma vez para fazer esse asfalto. Secretário, eu conversei com o responsável pelos projetos lá, segundo ele, só vai poder licitar a partir de dezembro, então ele está querendo levar essa obra para março. Nós já estamos com o dinheiro na conta. A prefeitura vive gastando com macadame e já não tem, com patrulhamento, com na subida do loteamento Corupá. Então, de repente, se conseguisse contribuir um pouquinho para que agilizasse esse procedimento, nós pudéssemos fazer um pouco antes essa obra, até porque são um valor de 250 mil que está na conta, né? De repente, a gente possa agilizar essa obra. Vereador, pode ter certeza que eu vou correr atrás disso, porque esse loteamento, para nós, ele é complicado, a gente bota uma cadeira, chove, desce, então, como esse dinheiro está disponível lá, eu amanhã mesmo já vou ir atrás disso aí, para ver se nós agilizamos até o final do ano. Vereador Jair. O senhor permite, presidente, que eu faça mais um questionamento? Eu só gostaria de saber, secretário, nos últimos 3 meses, porque a chuva ela persiste, é verdade, por 45, 50 dias, nós vamos puxar um pouquinho para trás, quem sabe os últimos 3 meses. O prefeito anunciou nos últimos meses que ele estava fazendo, ou está fazendo, 3 novas ruas por mês no programa Nosso Asfalto. O programa do Badesc, aquele que os 2 moradores de cada lado pagam e a prefeitura paga o meio da estrada. Por exemplo, nós estamos em novembro, no mês de agosto, né, quem sabe setembro, ainda se faz 3 ruas por mês de asfalto neste programa, ou há muito tempo que já não se consegue fazer 3 ruas por mês no programa Nosso Asfalto? Não, a gente já parou, faz no mês de março, se não me engano, estou lembrado. Março, abril, a gente já parou de fazer, vereador, porque por falta de recurso. Nenhuma. Desde março, nenhuma. Nem de março. Só foi concluído o que estava, que tinha para acabar logo, e iniciar, não foi iniciada mais nenhuma. Desta forma, eu agradeço ao secretário Hideraldo, o funcionário Márcio, de comparecer aqui na Câmara para explanar referente a obras do município. Está aberta a ordem do dia. Está aberta a palavra livre. Vereador Arlindo Rincos. Senhor presidente, vereadores, aos munícipes que permanecem aqui acompanhando a nossa sessão. Senhor presidente, eu só quero falar um pouquinho com relação ao pedido do requerimento que nós fizemos a votação agora. Eu queria fazer algumas ponderações com relação àquela situação, porque muitos vão amanhã falar um monte de coisas aí. Então eu gostaria primeiramente de falar um pouquinho, fazer umas ponderações com relação a esse requerimento, por que foi a votação dessa forma, ao meu entender. Esse pedido merece algumas ponderações. Primeiramente, as acusações constantes no requerimento são sérias. No intento, aqui através de uma comissão, investigar os trabalhos desenvolvidos no gabinete do vereador Josimar, principalmente no que se refere à relação vereador e assessor, ou os assessores. Segundo, tudo isso se dá em razão do episódio que culminou na prisão preventiva da ex-assessora e do seu marido. Mas temos que compreender que já existe uma investigação por parte da delegacia da polícia sobre o caso.
cujas provas lá colhidas serão levadas ao judiciário para apurar as responsabilidades dos envolvidos. Então pergunto, se acolhermos o pedido, até que ponto teremos poderes e autonomia para deliberar sobre determinadas colheitas de provas? Pois, afinal de contas, se houver empréstimos, se houveram coações e ameaças, as poucas provas documentais apresentadas, que nem ao menos foi dada a oportunidade de estudo por essa casa, são frágeis. São frágeis. E a oitiva da testemunha em nada muito irá contribuir. Podemos pedir novos documentos? Claro que sim. Mas, nesse caso, a materialidade de qualquer acusação dependerá da quebra de sigilo bancário e telefônico, cujas liberações dependem da autorização do judiciário. Então, por mais que valide o pedido, por mais que as acusações mereçam e devam ser apuradas, os trabalhos da comissão serão limitados. Hoje torna-se temerário o manejo da máquina do poder público a partir do momento que há uma investigação para tanto. E diga-se de passagem, com muito mais poder de mando e poder de polícia. Ouso até dizer que no campo de vista técnico, acredito que eles possam ou possuem muito mais conhecimento para isso do que nós. Então, considerando que os documentos apresentados não corroboram o pedido apresentado, somente por essas razões, o meu voto foi de rejeição. Mas acho, se houver novas provas contundentes, se tiver novas provas contundentes, o meu pedido for apresentado, deverá nos ser oportunizado em tempo para analisarmos e tivermos fundamento, deverá ser recebido. Em dias de hoje, com tantos escândalos de corrupção, qualquer ato de afronte ao decoro e à moralidade pública deve ser coibidos, mas dentro da legalidade. Então, senhores vereadores, quero justificar, apesar de algumas pessoas não entenderem o porquê, que realmente a gente tem que analisar e ver como a maioria dos vereadores não tiveram tempo hábil aqui. Acredito que o meu voto, nesse momento, eu faço a minha justificativa e estou com muita responsabilidade, fiz essa votação aqui. Vereador Pedro. Senhor presidente, senhores vereadores, eu jamais queria entrar nesse mérito e respeito à votação de cada um aqui, cada um tem sua consciência, mas eu só escutei alguma coisa assim bem rápido. Primeiro, vereador, aqui nós julgamos em cima do decreto 201/67, esse é o julgamento político. O judiciário ele vai julgar em cima da lei 8.429, que submete-se ao julgamento via judicial, que é o julgamento político, lá é o julgamento judicial. Também aqui não é assim que você abre uma denúncia e vai sem a pessoa ter o direito de se defender. Se fosse aprovado hoje, em 5 dias você chama o denunciado, ele tem 10 dias para apresentar a defesa
isso aqui está no artigo 3º, se a comissão opinar pelo prosseguimento, o presidente designará, a comissão processante emitirá parecer dentro de 5 dias, opinando pelo prosseguimento ou arquivamento da denúncia, a qual, neste caso, será submetida ao plenário. Então, assim, você dá 10 dias para ele se defender, ele vai dizer que tudo que foi falado ali, ele vai provar que é mentira, aí você vem para o plenário e isenta ele pelo plenário. Quer dizer, não é só porque fosse aprovado aqui, estaria incriminando ele. Não, daí ainda ele tira 10 dias para depois ver se prossegue ou não. Eu, quando eu soube que entrou isso ontem à noite, eu fiquei aqui na Câmara até 9, só por 30 segundos, eu fiquei aqui na Câmara até 9h30 da noite, só estudando esse decreto 201, que para mim já não é novidade nenhuma, porque eu já fiz parte de 3 ou 4 CI nesta casa, e também estudei ainda tarde, porque é chato, por isso que eu respeito, eu não queria nem falar nisso, eu voto de cada um, mas ninguém é denunciado sem a defesa, então ele ia ter toda a liberdade para a defesa, e aí depois sim vim aqui para a Câmara de Vereadores. Obrigado. Muito bem, vereador. E a comissão, ainda bem que o senhor falou... E a comissão, ela tem todo o poder de polícia. Nós, quando fui presidente de comissão em 2008, nós convocamos alguém para vir depor e a pessoa não queria vir, nós pedimos para o juiz, ele estava mandando a polícia buscar o cara algemado para vir aqui depor, só para ver que a comissão ela tem força de polícia. Obrigado. Ainda bem que o senhor falou que ouviu pouco que eu falei, mas analisando rapidamente, vereador Pedro, o senhor com a sua experiência, 20 anos nessa casa, né, eu respeito, mas se o senhor leu mesmo, com certeza o senhor usou seu tempo no fim do expediente, louvável. Pois é, isso que eu ia perguntar para o senhor não leu. Então nós não tínhamos tempo hábil para fazer isso daí. Por isso foi o meu voto. Eu entendo, eu também li isso daí, por isso eu tomei a minha decisão. Muito obrigado. Vereador Jefferson. Senhor presidente, senhores vereadores, os munícipes que nos acompanham, presença dos meus amigos Valdecir Zanghellini, Milene Zanghellini, que está aqui nessa casa hoje, chegou um pouquinho atrasado, não pude falar antes. Agradecer aos vereadores que aprovaram o nome da servidão, Valdino Zanghellini, um parceiro de infância meu e também da minha família, nossos amigos, e quero agradecer a presença deles aqui e dizer que é de grande importância, né, tantos anos que a gente passou na Vila Nova, poder contribuir com a família dessa forma. Então fica aqui minha gratidão aos vereadores que votaram favorável a esse projeto, a família, e tenho certeza que será lembrado por muito tempo. Tá? Então, seria isso na minha palavra livre. Presidente, obrigado a todos. Concluída as manifestações dos senhores vereadores, agradeço a presença de todos, encerra a presente sessão e convoca a sessão ordinária para o dia 19 de novembro de 2015, terça-feira, no horário regimental.